Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean, na parte número 6, onde a gente vai começar a estudar o capítulo número 8 e subsequentes. Vamos aos recadinhos de todo o vídeo. Assistir o vídeo não invalida a leitura original da obra. Então, por favor, faça a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, tá? Vai na parte número 1 do livro, aqui da playlist, né? Muito Além do Horizonte, parte 1. E lá eu vou explicar com mais detalhes, lá no início do vídeo, por que esse aviso, tá bom? Também peço para vocês, se puder, curta, compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? E o aviso final é: pesquisa no canal, vai ter playlist por autor e lá vai ter todos os estudos de todas as obras que a gente está publicando aqui no canal, tá bom, gente? Então, finalizamos o vídeo passado estudando o capítulo número 7, o plano da espiritualidade maior. Agora a gente vai para o capítulo número 8, o imponderável e seus caminhos. Reencarnaram todos os espíritos da missão do século XIX. Napoleão começa a se perder no orgulho e poder. Como ele não se recuperou, a espiritualidade maior recebeu ordens de se afastar dele, antecipando seu desencarne, para que ele não contraísse ainda mais karmas. Isso dificultou a missão de alguns de seus parceiros. Pestalozzi passou a ter dificuldades financeiras, e depois isso levou à falência dele, por conta das guerras napoleônicas. Então você vê, aqui agora a gente vai ver, a gente viu no capítulo anterior a preparação desses espíritos, né? E agora a gente tá vendo, encarnou, tá? E aí, o que aconteceu? Aí você vê, Napoleão foi se perdendo, né? E aí que é interessante isso, porque chega um certo ponto que fala assim, já era, se perdeu, não tem mais volta. E imagine quanto karma ele não tá pegando. Aí acontece isso que a gente sabe que acontece, né? Que a espiritualidade da luz se afasta. Por quê? Lei de ação e reação. Você não está mais vibrando com aquilo, não está mais trabalhando com aquilo, só está sintonizando com os negativos em nível de afinidade tão grande que a luz se afasta. Para quê? Colheita, né? E aí a gente pensa, pô, mas que desumanidade, pô, você tá fazendo cagada atrás de cagada, por que o teu mentor não te ajuda? Não, ele te ajuda o máximo que ele consegue, mas chega um ponto que ele tem que parar de te ajudar. Por quê? Porque senão é uma perda de energia. E aí você pensa, mas que maldade, então vai deixar eu me arrebentar sozinho? E é por isso que eu trago essa reflexão. Você vê que se eles continuassem trabalhando para ajudá-lo de alguma forma, então assim, afasta os obsessores, por exemplo, ele ia continuar no poder e ia fazendo cada vez mais cagada, porque aí chega num certo ponto que ele não precisa nem do obsessor para fazer cagada. Ele está no nível de sintonia com os trevosos tão grande que ele naturalmente replica aquele pensamento. Por quê? Porque é o que ele está vibrando. Entende? Então, mesmo que a espiritualidade da luz viesse Arcanjo Miguel, uma falange de Exus, removesse todos os trevosos que estavam em volta de Napoleão, por exemplo, deixasse ele lá, completamente sozinho, blindado, ele iria fazer cagada. Por quê? Porque ele estava sintonizando naquilo, vibrando naquilo. E não queria mudar, e não queria repensar, e não queria fazer de forma diferente. Entende? Então é um ato de amor de Deus dizer assim, ó, se afasta para quê? Para que ele não contraísse mais dívidas. Olha que coisa bizarra, né? E aí você vê como a derrocada dele impacta em outros, né? Então você vê, Pestalozzi estava com a sua universidade, fazendo a sua missão linda de promover uma nova maneira de ensino, mas aí o gasto de recurso do Estado com as guerras napoleônicas é tão grande que eles começam a cortar o gasto de educação, que impacta Pestalozzi e que leva à falência dele. É um ponto que é assim, eu não consigo mais manter a escola, tem que fechar a escola. Então olha que como é que esse trabalho das trevas é triste, né? Porque não só desvirtua Napoleão, como desvirtua uma galera que dependia da sua missão ser bem sucedida para alavancar a missão deles, né? Então você vê, aí impacta agora a Pestalozzi, né? Tá, beleza.
Eu me perdi aqui onde eu estava falando das minhas anotações. Tem a União dos Estados Europeus, que era a missão de Napoleão, né? Ele encarnou para isso, para unir toda a Europa, né? E trazer um equilíbrio, uma nova maneira de viver. Não surgiu. Então, não aconteceu, né? A gente sabe. Agora, 2026, a gente sabe que não aconteceu. Né? No lugar, veio uma doença moral na política europeia, subjugando e explorando as nações colonizadas. Nisso surge, época da Revolução Industrial, dois grandes impérios, o Império Britânico e Francês. E aí 220 milhões de europeus dominavam 700 milhões de indivíduos. Então olha que bizarro. Napoleão não só falhou na sua missão de trazer essa união da Europa com essa nova visão, como ele piorou ainda, aflorou ainda mais. Quer dizer, a culpa não é só dele, né? De quem também está em concordância com isso. Mas ainda trouxe essa visão dessa doença da exploração ainda mais. Então olha isso, 220 milhões de franceses, de algum nível, de alguma forma, financiavam essa exploração, né? E aí aqui é muito fácil a gente pensar nos grandes líderes, né? Por exemplo, e falar assim, então tá vendo, Napoleão utilizando o seu exército estava financiando isso. Mas aí, se a gente faz a leitura, por exemplo, da excelente livro de Tolstói, O Reino de Deus Habita em Vós, ele vai trazer esse ponto. Porque você pensa assim, 220 milhões? Sim, mas por exemplo, quem é soldado? Ele está escolhendo aquilo ali. Mas ele não tem opção. Claro que ele tem. Se ele não sair de casa, não vai ter guerra, mas ele pode ser preso por abandonar o exército. Que seja, se a França consegue prender, não vou saber aqui quantos milhões, 10 milhões de soldados. A França consegue prender 10 milhões de pessoas? Tu acha que se esses 10 milhões estiver presos, tu acha que vai acontecer o que com a família deles? Tu acha que a família deles vai chegar, então eles vão pegar armas ou eles vão ficar com soldados dos filhos? E vão pra cima do governo pro governo soltá-los? Não teria guerra. Só que aí quando aqui ele está falando, né? 220 milhões de franceses subjugavam. Você pensa, mas tá todo mundo explorando a galera? Sim. De alguma forma, sim. No momento que o cara é soldado, ele está apoiando, ele está usando do seu livre-arbítrio, das suas decisões, das suas ações, para financiar esse mundo de exploração em cima de um outro país. Enquanto as pessoas estão financiando toda aquela riqueza e usufruindo daquela riqueza, não importando qual custo, elas estão financiando e apoiando esse sistema. Tem. E aí olha que bizarro. Para mim isso é muito bizarro. Que em 2026 ainda a gente tem a manutenção dessas estruturas de poder com tanto conhecimento aqui. A gente ainda mantém essas estruturas de poderes vivas e ativas. Aí a gente vê, por exemplo, mas a Grécia está numa situação econômica dificílima. Claro, eles não conseguem mais explorar facilmente e abertamente e subjugar outros países. Mas eles não repensaram a maneira deles viverem. Entende? Não é a gente não consegue mais explorar. Então vamos pensar como é que a gente faz para viver num mundo mais igualitário? Não. A gente vai querer continuar tendo estruturas econômicas insustentáveis. Entende? Como esse maldito capitalismo, que é um sistema econômico insustentável. Um sistema econômico que precisa da lógica da exploração, da lógica de um cara estar mais ferrado do que o outro para a máquina girar. Entende? Você fala assim, cara, não entende como é que se sustenta isso ainda até hoje? Sistemas de tanta exploração, e aqui eu estou falando de capitalismo, que eu estou falando de economia, mas a gente tem, por exemplo, o sistema machista, que depende que a classe de minorias, que a classe de mulheres sejam oprimidas por interesses. Então assim, que bizarro, cara. Como é que uma camiseta de um homem pode ser mais barata que a camiseta de mulher? Por que a mulher paga mais caro em roupa? Porque a lógica é assim. Mas quem bota essa lógica, cara? Por que não é a mesma camiseta, não é a mesma coisa? Por que não é o mesmo preço? Né? Na Índia... antes de a gente ver aqui a próxima observação, vou trazer aqui o foco para nós, né? Então a gente tem surgimento aqui por conta dessa doença mental
que se espalhou na Europa, dessa soberba, dessa sede de poder, a gente tem esses dois impérios surgindo, né? O Império Britânico e o Império Francês. Olha como é que são as coisas. Além deles fazendo um monte de cagada, os britânicos foram responsáveis por colonizar a América. Então todo esse plano, que é a espiritualidade maior, a gente vai ver isso depois, ela muda a sua base da evolução ocidental, sai da Europa e vai para as Américas, entende? Então, olha aqui o grande Império Britânico indo para lá, só que levando para lá sua doença, né? E a Índia, lembra que a gente viu no capítulo passado, do vídeo passado, que vai encarnar Gandhi? Então olha aqui, olha como a espiritualidade já sabe. Opa, já viu que a coisa já não ia por um caminho, então faz o seguinte, encarna Gandhi lá. Para quê? Para libertar a Índia dos britânicos. Então olha o trabalho que dá, porque aí tem toda aquela exploração em cima dos indianos, tem de dar luz para libertar a galera, né? Índia, China, Vietnã, países asiáticos foram deturpados por completo pela violência europeia. A Ásia que vemos hoje, no século XXI, é completamente diferente do que se sonhou nos planos espirituais. A África a mesma coisa. Até hoje, espíritos tentam arrumar os erros lá cometidos. Nas Américas aconteceu o mesmo, mas a imposição foi mais financeira, pelo valor da ganância, que na Ásia e na África. No Oriente Médio foi impactado, sendo que até hoje é sentida a interferência geopolítica no Oriente Médio. Tudo isso poderia ter sido evitado se Napoleão e outros não tivessem desvirtuado sua encarnação. Aqui, vamos parar aqui para digerir um pouco isso. Então, a gente não sabe, né? Mas imagine que maravilhoso que seria a Ásia se não tivesse tido essa distorção, né? Imagina o que não teria vindo quando a espiritualidade vem e nos traz este conhecimento, né? E aí a gente viu isso lá no Karmas e Compromissos, que tem famílias, isso até hoje, né, que a gente tá vendo, tá no século XXI, que estão ativamente trabalhando no continente africano, em diversas regiões, para fazer aquelas regiões evoluírem e repararem erros lá atrás. Porque seriam regiões que teriam a chance de evoluir muito. E não evoluíram porque por interesses exploratórios, por interesses colonialistas. Então, se eu quero explorar essa região, eu não quero que ela se desenvolva. Vou trazer educação, vou trazer tecnologia, de forma alguma. Para quê? Para eles ficarem primitivos e eu explorar os commodities. Então, você me vende commodity a preço de banana e eu te vendo uma placa de ferro, né? Que você me dá o minério bruto, eu te dou uma placa de ferro 20 vezes o valor. E aí te exploro mais uma vez. Te exploro no impacto ambiental na tua região de extrair aquele commodity e quando tu precisa do ferro, eu te vendo ele mais caro. Então eu te exploro duas vezes. Entende? E aí a gente vê aqui a questão do Oriente Médio. Nós vemos isso até hoje, cara. Até hoje essa guerra por petróleo, essa guerra por gás natural, tem todo esse interesse do ocidental em influir na geopolítica. Né? Isso acontecendo até hoje no século XXI. Tem. Aí me chama a atenção que olha como é que são as coisas, né? Lá na Europa e em países próximos à Europa, eles tinham ainda uma certa mobilidade política, de logística, né? Então, essa exploração, essa dominação era feita ainda, né? Pega um exército, pum, da França e vai lá e invade. Aqui, por exemplo, vai falar aqui, né? A China, sei lá, um pedaço da China, por exemplo. Tá, beleza. Porque ele conseguia ainda fazer isso, esse translado, né? Agora, quando a gente tava vindo para as Américas, pô, era muito mais trabalhoso. Nossa, imagina encher navios com soldados, enfrentar dias e dias de viagem, e aí chegar lá, como é que vai ter recursos e tal. Então, como é que foi feita a dominação na América do Norte? Através dos valores da ganância.
Então não se tem posição lá bélica, armamentista. Opa, mas aí a gente vai e faz ganhar esse valor da ganância. Que a gente sabe que deu tão certo, porque essa lógica americana se difundiu por toda a América e por todo mundo, esses valores capitalistas. Né? Então olha que bizarro. Num lado se ganhava na força, no outro se ganhou pela economia, que se provou muito mais cruel e efetivo, que aí se espalhou para o resto, como a gente tem até hoje. Né? Apesar da clara derrocada e queda, nítida queda do Império Americano, mas eles ainda estão fortes e ainda levando adiante a sua maneira de viver, esse, né, o way of life americano. O espiritismo foi impactado antes mesmo de ser implementado. Né? Ele já não vingaria nas terras europeias, restando pequenos núcleos após o desencarne de Kardec. Neste momento, definiu-se semear aqui no Brasil o espiritismo, para dar seguimento à espiritualização planetária. Como a gente já viu, eu falei isso na parte anterior do vídeo, né? Na parte 7. Na parte 5, desculpa. A gente já viu que, já, por exemplo, Pestalozzi foi impactado porque levou à falência tudo isso. Kardec não aceitou esse juramento leal total ao imperador, porque ele falou um absurdo isso. Entende? Tu é um ser humano, tu era um deus na Terra. Fez com que ele perdesse o seu cargo de estudo e tal, e perdesse a questão financeira, tem que arrumar emprego normal para ficar sobrevivendo. Isso impactou o espiritismo, né? A gente vai ver mais para frente com mais detalhes isso. Mas é interessante perceber que a espiritualidade nos traz que neste momento o espiritismo nem tinha chegado ainda. Entende? Kardec não trabalhava ainda para o espiritismo efetivamente. Ele não estava no esquecimento, sendo só um professor universitário. Mas a espiritualidade já olhou e falou assim: não vai vingar. Não vai vingar. A galera que não comprou a ideia. Tem, os valores negativos estão ganhando muita força nos corações deles. E aí já começa-se a fazer o planejamento de trazer o espiritismo para cá, que nós vimos, né? A gente viu no capítulo anterior, lá em 1951, o Balde traz o espiritismo para cá, e aqui é um terreno fértil e que o espiritismo cresce, né? Porque você vê, aqui eles vão falar, Kardec desencarna, tem pequenos núcleos de espiritismo ainda. Tem. Não se teve adesão, nada mais. Isso que a gente viu lá nos livros anteriores. Acho que Caminhos Espirituais, se não me engano, a gente vai estudar bem isso. De que é um plano das trevas demonizar tudo que vinha da França. Para quê? Para que quando o espiritismo lá chegasse, ele não tivesse força para crescer. Aí todo mundo já tivesse essa rejeição ao que vinha da França, né? Napoleão repetiu sua queda e com isso levou todo o planejamento por água abaixo, como a gente já viu, né? Uma época que seria uma época de luz, né, dentro do estudo filosófico, por exemplo, essa época do iluminismo, né, essa época da iluminação se tornou uma época das trevas, né? Em 1924, Pestalozzi tocava sua obra e seus discípulos ficavam discutindo teologia entre si, de católicos versus protestantes, ao invés de focarem na obra. Então, aqui a gente vê, enquanto Pestalozzi, ainda antes de falir, antes daquilo, todo mundo que estava trabalhando com ele lá, em vez de focar em entender o que Pestalozzi estava ensinando, para colocar em prática nas suas vidas e até poder, depois no futuro, com a falência da obra, disseminar aquela maneira de educar, tu vê, eles ficavam brigando. Não, peraí, mas eu sou um professor católico. Não, mas o catolicismo está mais certo que o protestante. O protestante ficava e eles ficavam discutindo teologia em vez de discutir a importância que era unir a galera, né? De, como é que a gente faz para ter um ensino que seja com essa visão de Pestalozzi, essa visão de união de povos, de união das religiões, entende? Não importa que esse ponto aqui o católico esteja certo, o protestante, o importante é vamos estar junto. Tu vê, eles não entenderam. Estando lá com o Pestalozzi, não entenderam. Que é muito parecido com o que a gente viu, às vezes, com quem estava próximo
de Jesus também, não entendeu o trabalho de Jesus, né? Rivail tentava a todo custo levar o legado educacional de Pestalozzi no seu trabalho de professor. Aqui não estamos falando de espiritismo ainda, estamos falando, lembrando, né, lembra que a gente já viu aqui no início desse vídeo que Rivail, né, que é o nome de Kardec, caso você não sabe, né, o nome dele, Kardec é um pseudônimo. Então Rivail fez durante 10 anos, estudou lá com Pestalozzi, né? E aí ele aprendeu essa maneira de ensinar dessa visão da luz, dessa visão melhor, né? Mais evoluída. E aí ele tentava, dentro da sua escola, do seu trabalho, trazer essa visão, né? E aqui nós estamos falando desse trabalho aqui da matéria, de ensinar coisas da matéria, aqui não é nem a espiritualidade, né? As trevas identificaram Rivail e passaram a incomodar ele de todas as formas possíveis. Então, os trevosos que estavam zanzando por aqui identificaram que Rivail era um espírito da luz com uma grande missão planetária. Depois que eles identificaram isso, tchau, Kardec não teve mais sossego. Toda e qualquer brechinha que dava, as trevas atacavam. Se tinha uma chance sequer, atacavam. Entende? Rivail não tinha mais sossego. Napoleão III se comprometeu na espiritualidade a ajudar seu amigo Kardec na sua grande missão. Ele ordena que todos os professores jurem lealdade a ele. Kardec não faz isso. Então é demitido, né? Como eu já tinha comentado com vocês. E aí ele passa a trabalhar com o que dá, e aí, nesse momento, começa o seu trabalho com a doutrina. Os livros fizeram sucesso. A gente sabe que os livros foram rejeitados no primeiro momento, e aí teve aquela coisa de queima os livros, porque é coisa do demônio, coisa de herege, só que isso fez que o livro ganhasse sucesso e tivesse mais força ainda, mais gente estimulada. Pô, peraí, queimar os livros? O que tem nesses livros? Pô, agora eu fiquei curioso, agora eu quero ler. E aí o espiritismo se difunde, né? Aí Napoleão III chama Kardec no seu palácio várias vezes para conversar sobre o espiritismo, sobre o trabalho que ele está fazendo. E aí todas as vezes Rivail saía feliz, porque falava assim, pô, o imperador gostou, se interessou, o imperador demonstrava interesse, falava, pô, vou te ajudar, cara. Pô, eu vou te ajudar de alguma forma no teu trabalho e tal. Mas ele nunca fez isso. Então Jean Valjean vai nos dizer que várias vezes Kardec saiu dessas conversas com o imperador feliz, motivado, falando, pô, agora o bicho vai me ajudar, vai financiar, vai, sei lá, me dar uma vaga na escola, vai abrir uma escola, mas nada acontecia. Ficava só no querer e não fazia ação. Por quê? Porque estava estudando com os negativos. Então, ele via, pô, que legal, cara, pô, que ideia bacana essa daí, pô, que bacana, vou te ajudar, hein, vou financiar isso daí de alguma forma. Saía, entrava gente dos negativos, falava, não, tu vai financiar o espiritismo, tá louco? E se os padres não gostarem? E se os pastores não gostarem, como é que vai fazer? Aí tu vai perder influência, tu vai perder poder, e aí vai ter que começar a ter uma cisão aqui no seu reinado, no seu império. A ideia é, não, então melhor deixar quieto, não fazer nada. E aí, coisa não acontecia. Darwin, a muito custo, rompeu com os limites impostos na época e trouxe uma nova percepção científica. Então você vê, Darwin, para trazer uma nova percepção, já teve todo aquele levante da galera do ensino, sintonizado com os negativos, dizendo, não vou acreditar nisso daí. Tá louco, o ser humano veio do macaco? Nunca, o ser humano já foi feito, pronto. Tá? Tu acha que existe um ser humano que é diferente de nós? Mal se sabia do homem Neandertal, do homem Erectus. Não pode. Deus já fez nós perfeitos. Ele já fez a gente já assim. Então não vai ter evolução. Imagina, evolução. Então tu vê, ele tendo dificuldade, mas conseguiu. E aí lembrando que para Darwin escrever sua grande obra, ele teve que pegar um navio e sair então em alto mar, porque se tivesse ficado lá, talvez num localzinho fazendo seus estudos, suas pesquisas, ele não ia conseguir, porque ia ter uma resistência tão grande ele escrever a evolução das espécies, né? Então olha que bizarro. Marx e Freud começavam seus trabalhos. Viriam a ser os homens que mais influenciaram certas pessoas da elite mundial no século XX. Né? Porque aí as elites, naquela estratégia de influenciam as elites, elas aprendem e aí elas replicam aquele conhecimento.
Que a gente sabe que não aconteceu. Elas aprenderam para... Ah, entendi como é que funciona, show, fazemos o contrário. Opa, então peraí, a gente sabe que existe a visão do proletariado. Então como é que a gente se apropria disso para a gente destruir esse conhecimento? Não porque a gente aprendeu, identificou como é e vamos trabalhar para acabar com essa exploração. Opa, a gente identificou como funciona a mente humana? Pô, que legal, então vamos trabalhar para construir um mundo melhor mentalmente? Não, a gente faz isso, como é que a gente faz para vender mais? A gente vem tanto hoje, tantos neurocientistas usando esse conhecimento da neurociência em prol de viciar as pessoas em bets, por exemplo. Ah, o cérebro funciona assim, ah, se a gente botar essa luzinha aqui, prende mais as pessoas no jogo. Ah, então a gente bota a luzinha assim, não assado. Então, vê, tá usando um conhecimento que vê se era para luz, como funciona o cérebro humano, uau. Então vamos utilizar isso para a luz, para a evolução humana. Não, a gente utiliza para interesses escusos. Né? Marx era ateu. Fugiu do materialismo e identificou o sistema político e econômico como nada era feito para o ser humano. Ele não teve espaço, por isso teve de escrever o Manifesto Comunista. Né? Então Marx, o plano reencarnatório dele era ser ateu, tem de ser extremamente cético, para quê? Para gastar um foco no seu olhar político-econômico. Entende? E não misturar com a religião, para não ter toda uma camada de briga, de discussão, de não sei o que. Tem de ser ele era católico, aí os evangélicos não iam aceitar porque aquilo vinha no católico. Se ele fosse protestante, aí os protestantes não iam aceitar porque vinha no católico. Tá? Fica toda essa briga séria. Então veio isso. E aí ele identificou, ele falou, cara, peraí. E aí qualquer semelhança com 2026 não é coincidência. Não, peraí, a gente tem o Estado trabalhando junto com a economia, trabalhando junto com a religião, para se manter um sistema de exploração. Então a gente ter uma bancada do agro, uma bancada da Bíblia, uma bancada da bala, a gente ter um capitalismo trabalhando junto com o Estado trabalhando a favor das elites. 2026 ainda é isso, ainda a mesma estrutura. A mesma estrutura. Entende? E aí ele é obrigado a fazer o Manifesto Comunista. Ele não queria escrever o Manifesto Comunista, mas ele não tinha acesso a publicar os livros. A galera começou a rejeitar os livros. Aí ele falou que tem que fazer um manifesto. Entende? Porque era uma publicação mais fácil e de mais abrangência e conseguiria se difundir. Então ele não pensou assim, eu vou fazer uma grande obra, que vai ser um manifesto comunista, que você vai inflar as pessoas, despertando elas. Não foi esse o objetivo. O objetivo era fazer uma obra filosófica, tudo. Só que como aquilo não ganhou tração, por dificuldade dos trevosos de quebrar com esse sistema, falou, não, então ele não vai. Aí ele teve que fazer um manifesto. Né? E aqui tem uma nota, né? Da mesma forma que usaram o cristianismo para justificar o mal, essa é uma nota de John Vaillant para nós, né? Assim foi com o manifesto e Lenin na Rússia em 1917. Tem. Então aqui o João Vaillant vai nos explicar justamente isso. Da mesma maneira que muitas pessoas utilizavam e ainda utilizam dos ensinamentos de Jesus para outros objetivos de manutenção de poder, objetivos de exploração, e aí você pensa, mas a culpa é do que Jesus ensinou. De forma nenhuma, é que as pessoas pegaram e deturparam aquilo. Entende? O que a gente estudou lá, Carmen Compromisso, os absurdos que os jesuítas fizeram e como eles trabalharam para as trevas. Então, por exemplo, o padre tinha uma mulher que estava sendo acusada de bruxaria, porque ela mexia com ervas, porque ela falava coisas que iam contra a igreja. E o padre falava assim, essa mulher está endemoniada? Como é que tira o demônio dela, padre? Eu vou fazer sexo com ela. Você fala, não, você está de brincadeira comigo. Então, quantas mulheres não foram violentadas por padres para tirar o demônio dela? Você fala, tá de brincadeira, né? Isso é palhaçada, isso, né? Tem nunca que... Você vai dizer a culpa é de Jesus? De forma nenhuma. É o ser humano usando de uma estrutura para aflorar a sua podridão e o seu lixo. Né? A culpa é de Jesus? De forma alguma. A culpa é do ser humano que deturpou aquilo. Porque se ele verdadeiramente tivesse aprendido 1% do que Jesus ensinou de amor, ele não ia violentar ninguém, mas nunca. Ele não queria ser violentado. Ele vai violentar alguém? É lógica. Né? E é da mesma coisa aconteceu, a mesma coisa com o conhecimento de Marx. Né? Que a gente sabe, em 2026, com todo esse trabalho anticomunista e deturpação do comunismo e tantas outras coisas. Que eu não vou entrar aqui no mérito. Né? Mas é só ter dois neurônios, ligar um no outro
que você percebe que esse sistema capitalista é um sistema de destruição. Então, se você está propondo um novo sistema econômico, entende? Pô, esse novo sistema econômico, como é que ele é engessado? Qual que é as pilares dele? Ah, não, é para acabar com a exploração. Então, tu já vê que os negativos já não vão querer. Não vão nem se deturpar, nem sentar para raciocinar. Pô, será que o sistema vai funcionar? Não vai funcionar? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus desafios de implementação? Não, não vai nem, vai demonizar porque aquilo ali é errado, é coisa errada que é o que acontece hoje. Vai ter gente que diz que comunista é um xingamento. Tu fala assim, tá, mas tu sabe o que é um comunista? Não, não sei, na verdade não sei, mas é xingamento, porque vai contra esse mundo aqui. Tá, mas, né, porque o comunismo vai tirar as suas casas. Tá aí, faz o financiamento de uma casa e não paga. O banco tira a tua casa. Então quem que tá tirando casas? Quem que tá roubando, pegando carros se tu não pagar o carro? Ah, não, mas é justo, tem que pagar. Tá, mas e os juros é justo? É uma taxa de juros ok? É uma taxa de juros que dá para se pagar ou é um juros que arranca tu come a tua perna fora? E só não come as duas porque tu precisa ter uma para trabalhar para financiar tudo isso. Tem? Da onde vem a riqueza? Por exemplo, em 2025, que o Itaú bateu o recorde de lucro da história brasileira. Nenhum banco na história, desde que nós temos bolsa de valores, lucrou o que ele lucrou. Lucro limpo, já pagou imposto, pagou funcionário, pagou tudo. 48 bilhões de reais. Da onde vem esse dinheiro? É de empréstimos. E aí não dá para fazer um empréstimo com uma taxa de juros menor para lucrar, sei lá, só 10 bilhões? Não, tem que lucrar o máximo. E agora o Itaú chegou nesse nível. Esse ano ele vai querer bater o recorde. Aí todos os outros bancos vão querer chegar nesse nível também. Então o que acontece? Aumenta-se taxa, aumenta a exploração em cima de quem utiliza os serviços bancários. Ah, mas aí você vai ser comunista? Vai dizer, ah, não, tá vendo? Você é comunista, isso é um xingamento. Tá, e não é o xingamento apoiar esse sistema de exploração? Ah, mas eu tenho uma ação do Itaú. Quanto é que tu ganha de dividendo no ano? Ah, eu ganhei, sei lá, 5 reais. Estou chutando o valor aqui, não sei, 5 reais. Tu pensa, com uma ação tu ganha 5 reais. E aí, tu faz o que com 5 reais? Então, na onde que tá indo o grosso desse dinheiro? Ah, tá indo para alguém que já era bilionário. Que conseguiu ter, sei lá, 200 milhões de ações. Pô, então na verdade é uma transferência do pobre pro rico que já era rico. Pra ele ficar ainda mais rico. Bem. E aí aqui na Rússia é a mesma coisa, né? A galera lá com o movimento russo assume-se o poder e aí mesma coisa que aconteceu com Napoleão, se desvirtuam. Então a culpa não é do que Lenin falava, mas é o que fizeram daquilo ali que aí se desvirtuou tudo, né? Entende? E não tem como você ter uma máfia russa, por exemplo, né? Dentro do Estado e achar que isso daqui é por culpa do que foi ensinado por Lenin. Não, nunca, né? E não tem como estudar e ver o que Stalin fez e falar assim, não, mas Stalin é um trabalhador da luz. Não, fala assim, não, peraí, meu querido. Não, né? Não. Um genocida dentro de um país como a Rússia, com certeza, não está trabalhando para a luz, né? Vocês estão percebendo que a gente está vendo esses grandes... aqui a espiritualidade vai nos... Através de Jean Valjean, vai nos trazer esses grandes nomes que vieram no século XIX para trazer em várias frentes, como a gente viu as 5 frentes, uma nova visão de mundo, né? Cada um na sua área. Então a gente viu aqui de Darwin, de Marx, de Freud, de Kardec, e agora vamos ver. Freud. Ele trouxe o entendimento das emoções, que a gente não tinha isso antes, né? Trouxe o entendimento sobre recalques. Também estudou o homem por um lado que a filosofia ainda não havia estudado. Então Freud, na sua ciência que ele descobriu, né, da psicologia, ele estudou o homem por um lado que nenhum outro filósofo ainda havia estudado, por um lado mental, né? Então ele foi um grande trabalhador nessa frente, né? Aí Kardec, aos 50 anos, começou a escrever os livros da doutrina. Olha que interessante, às vezes a gente pensa, né, quando eu vi isso daqui, a gente pensa que a gente vai trabalhar para Deus, por exemplo, quando a gente tiver jovem. Ah, não, tem que entrar na igreja desde cedo. Você vê que com 50 anos ele começou a escrever os trabalhos. Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu tenho 50 anos, não aprendi isso daqui até agora. Não aprendi, não aprendo mais. E 50 anos o cara começou a trabalhar para Jesus. 50 anos começou a fazer a doutrina espírita. Olha como nunca o tempo acaba. E nunca é tarde demais para se começar uma coisa. Deixa eu corrigir aqui minha fala. Nunca é tarde demais para se começar. Então não é porque, eu tenho 50 anos. Então, às vezes 50 anos era um momento que ele estava, com 40 ele não estava preparado ainda. Por isso que talvez com 50 que ele trouxe. Né?
Ó, eram para ser 7 obras básicas. Ficou de fora um livro sobre a reencarnação e um livro sobre as leis do karma. Mas como ele teve muito desinteresse e resistência, ele focou no espírito. E as questões cósmicas ele deixou para o futuro. Então, olha, dentro do trabalho que ele se propôs a fazer lá no início, ia ser 7 obras básicas. Então, além das 5 que a gente já teve, a gente ia ter um livro focado em reencarnações e um livro focado nas leis kármicas. Depois disso, ele iria trazer nas obras dele a questão dos espaciais, como ele trouxe de uma maneira mais velada ali sobre a polaridade do mundo dos espíritos. Só que aí ele trouxe aquilo ali falando sobre a questão espiritual. Porque ele não avançou na questão espacial. Por quê? Porque ele viu uma grande resistência. Como a gente vê até hoje. Chega, você que está assistindo meu vídeo, chega às vezes para tua família e fala que você acredita em vida alienígena. E vê o que vai acontecer. Você vai ser, vão rir da tua cara, vão ridicularizar você. Você vai contando uma piada no stand-up. A gente chega no teu trabalho e fala para as pessoas do teu trabalho nisso. Então, se em 2026 você tem essa resistência aos espaciais, a este conhecimento, e aceitar que existe vida em outros planetas, gente, isso é óbvio. Tu acha que Deus, a fonte criadora, vai ter criado só essa humanidade rebelde? Tem esse lixo de humanidade? Isso aqui é a única humanidade que existe? Pelo amor de Deus, não faz sentido algum. Como é que um Deus, puro amor, isso daqui é a referência de humanidade, a única que tem? Fala assim, mas nunca, pelo amor de Deus. Se tu tá estudando comigo a trilogia da revelação cósmica, tu vai ver ali e vai dizer, não acredito, cara. É tentativa atrás tentativa, atrás tentativa, atrás tentativa. E a humanidade não vai comprando a ideia. A humanidade rebelde, teimosa, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Você fala assim, não, mas isso daqui é a humanidade, isso aqui é o melhor, é o ápice da humanidade? Assim, não, cara, pelo amor de Deus. A gente tem muito que melhorar para aí a gente poder ser considerado referência, né? É uma coisa que o Jean Valjean fala muito nas palestras dele, né? Que ele fala assim, a gente está sendo um celeiro para esse futuro da humanidade. Entende? O ser humano é o futuro, né? Planetário. Aqui da nossa galáxia e tudo mais. E a gente é muito visado, porque a gente conseguiu unir razão e emoção. Só que não é essa humanidade aqui. Não é o Chris que está falando com vocês que é o futuro. Tem? É o processo de cura e de melhora para não sei em que momento, essa nova raça humana, isso vai ser o futuro. Mas não esse lixo, essa humanidade que não sabe viver no amor, que não sabe viver na união, entende? Que ainda está guerreando. Eu vi ontem na notícia, nós temos 100 guerras acontecendo em 2026. 100, uma centena de guerras acontecendo. E cada guerra é sempre no mínimo 2 países, né? Então, resumindo, 200 países estão em guerra, gente, em 2026. Pelo amor de Deus, que isso, cara? A gente não aprendeu a viver num mundo de paz. Isso é o futuro da humanidade? Não, né? Mas nós estamos sendo a matriz base para se curando virar esse futuro. Né? Em pleno século XXI, alguém achar que só existe vida na Terra e que aqui é o centro da vida é uma ofensa moral e intelectual ao Criador. Okay? Fiz a leitura para vocês na minha anotação porque eu achei tão forte essa frase que eu quis ler aqui, que Jean Valjean fala para nós. E faz total sentido, né, gente? Faz total sentido, pelo amor de Deus. Pelo menos para mim, não faz sentido algum. Em 2026, a gente achar ainda que só existe vida humana. Ah, Cris, mas você já viu algum espacial? Não vi. Ah, Cris, mas já conversou com algum espacial? Não conversei. Ah, Cris, mas algum espacial já veio, sentou na tua casa para tomar um café contigo? Não. Mas é óbvio que existe vida em outros planetas. Óbvio isso. Entende? Alguns trabalhadores da luz dizem que a abertura a este conhecimento teria feito toda a diferença. No último livro publicado por Kardec, A Gênese, em 1869, Kardec deixou pistas sobre os espaciais, mas os conhecimentos cósmicos ficariam para o século XX. E eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida, da mesma maneira que a gente viu os trevosos tendo êxito de destruir com obras da luz
como fez lá com a Revolução Francesa, como fez com a Revolução Industrial, porque caso você não saiba, a ideia da Revolução Industrial era justamente fazer com que a máquina fizesse as funções de máquina e nós, humanos, trabalhassem menos para a gente ter mais tempo para evoluir como ser humano. Mas aí o ser humano teimoso, rebelde, vibrando no mal, viu? "Ah, tem uma máquina? A máquina produz mais, então eu posso lucrar ainda mais? Cara, mas tu é milionário. Não, mas agora tem que ser bilionário, trilionário." E aí usou tudo aquilo ali para quê? Para o ser humano ficar ainda mais preso, ser ainda mais explorado. Então, da mesma maneira, acontece com isso. Os conhecimentos espaciais foi altamente rejeitado e trabalhado para ser rejeitado. Não é à toa, como eu falei no exemplo mais cedo, de que falar que acredita em vida espacial tudo faz as pessoas ser ridicularizada, entende? Isso não é à toa, isso é um propósito. Para quê? Porque se você aceita que existe vidas em outros planetas, você vai conseguir aceitar algumas estruturas que existem aqui? Não. Se você acredita e aceita que existe vida em outros planetas, você vai viver, por exemplo, que isso é uma coisa extremamente desumana, que é esse pensamento de que a vida é uma só. A vida é uma só, então tem que viver, tem que aproveitar, tem que ser porra louca, e é isso aí, e vou viver baseado nos paixões, nos desejos da carne. Você vai viver com isso? Você vai? Você sabendo que existem outras vidas? Então aceitar isso, e aí se você assistiu aqui, fica a minha recomendação de estudar a obra Universalismo Crístico, de Roger Bottini Paranhos. Já está aqui completo o estudo aqui no canal. Mas você vai ver que ele vai trazer 3 grandes pilares para nós. Primeiro, o amor. O amor a Deus, o amor a nós todos. Então, o amor. Segundo, a crença na reencarnação e na lei kármica. Então, se a gente acredita que existe vida de outros planetas, existe o processo encarnatório. Uma coisa não depende da outra, mas aí você pensa, pô, mas peraí. Então, eu posso já ter encarnado naquele planeta, agora encarnei aqui. Ó, então existe encarnação. Tá, então peraí, então se eu fizer cagada, o que acontece? Que preço que eu pago? Não, mas a vida é uma só, então vamos lá, entende? Eu vou sair aí destruindo e tô nem aí. Não, mas peraí, mas se eu fizer mal pro meu próximo, eu vou colher isso, é o karma, é a lei. Tem tudo que eu plantar, como tem a máxima. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, pô, peraí, será que eu vou tomar certas decisões? Então você vê que não aceitar o conhecimento espacial é uma artimanha para quê? Para não se abrir a uma série de novos conhecimentos, a uma série de novas maneiras de pensar o mundo e principalmente de pensar a si próprio. Porque se a gente ficar preso nessa lógica de pensar pro externo, a gente continua replicando essa lógica da Matrix. Essa lógica de estou olhando para o mundo lá fora, é o mundo lá fora, a solução vem lá fora, é o mundo lá fora, é lá fora que resolve. E não é dentro de nós, é eu me tornando melhor. Né? Mas a gente vai vendo mais pra frente, tá? Não vou dar spoiler, mas a gente vai ver mais pra frente, esse vídeo aqui já estourou a meia hora. Entende? A importância disso, tá? Mas fica aqui a reflexão para nós. E fica aqui a recomendação, a sugestão também, tá? De você acompanhar comigo o estudo do Universalismo Crístico, que é o Roger Bottini Paranhos, trazido pelo espírito de Hermes Trismegisto. Que caso tu não saiba, é Ramatiz, que a gente está vendo aqui. Mas é isso daí, gente. Finalizamos aqui só o estudo do capítulo número 8 hoje, um capítulo muito denso. E aí semana, no próximo vídeo, na verdade sexta-feira, né? Semana que vem, no vídeo de sexta-feira, a gente vai fazer o estudo do capítulo 9 pra frente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.